Olá pessoal, olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Acervo Jurídico. E hoje, como não seria diferente, nós vamos tratar de temas aqui relacionados a recursos humanos, que têm ligação com a área do direito do trabalho e as suas consequências na área jurídica, principalmente quando decorre de comportamento humano e acaba resvalando em direitos das pessoas e acaba a discussão sendo travada, discutida junto ao Poder Judiciário. Tenho aqui a satisfação, mais uma vez, de ter compondo aqui essa entrevista o Dr. Jorge Tosta, que todos já conhecem, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o nosso convidado de hoje, ele se chama Eurico Barini Filho, é um executivo da área de recursos humanos, um expert, passou por grandes corporações. Então, prezado Eurico, seja bem-vindo ao podcast Acervo Jurídico, e eu tenho certeza que as observações que serão feitas sobre os determinados temas vão contribuir muito para o conhecimento de quem nos assiste aqui. Eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse ao público, falasse um pouco da sua formação e da sua experiência profissional em algumas companhias. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, Lúcio, Jorge. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre minha carreira, minhas ideias. Bom, com 16, 17 anos eu queria ser médico psiquiatra. Eu tinha alguns tios que eram médicos, psiquiatras inclusive, e essa era a minha intenção, de fazer uma carreira nessa área da medicina. Mas a medicina é um curso bastante empolgador, né? Porque tem a questão da operação, tem a questão da quase morte, então uma série de questões que naquele momento para mim não eram muito satisfatórias. Aí como o meu negócio era mexer com cabeça, eu falei, o que pode ser feito, né, parecido com psiquiatria, que era a minha ideia, que não fosse tão agressivo. Aí escolhi a psicologia. E fiz a PUC de São Paulo, em 75 eu me formei, mas, surpresa minha, eu tive 1 ano de curso de neurologia no Hospital São Paulo. Então, tudo aquilo que eu não queria saber, eu acabei vendo no curso de psicologia durante todos os sábados, o meu professor era especialista em cérebros e tal, então foi um choque, mas depois eu adaptei bem e tudo mais. Mas acontece que no 4º ano, eu passei a conhecer, eu tive que escolher, né, entre clínica, educacional ou empresarial. Eu escolhi empresa, porque eu achava que a terapia ou a clínica era muito limitada, né? Porque era uma pessoa de cada vez e tal. E eu teria, então, sei lá, 8 horas por dia, vezes 30 dias por mês. Quantas pessoas poderia cuidar, né? Seria muito pouco. E na empresa, não. Você tem milhares de funcionários, você tem uma multidão, né? E, puxa vida, seria muito mais impactante a psicologia de empresas. E eu fiz o 4º e 5º ano estagiando e trabalhando em empresas de grande porte. E me entusiasmei de uma vez, né? Comecei na Camargo Correia como estagiário, fui para o Banco Real, com 25 anos, não era formado ainda, está formado no final do ano. Fui promovido a gerente da uma área de recursos humanos, eu tinha 10 subordinados, e nós fazíamos seleção no Brasil inteiro. Foi muito interessante. Depois eu fui para uma empresa baiana, um grupo Odebrecht, lá na Bahia, fiquei lá bastante tempo. Lá eu fui diretor com 32 anos, e depois fui vice-presidente na Braskem, também do Grupo Odebrecht na época. Mas eu passei pela Embraer, também como diretor de recursos humanos, e fui vice-presidente do Banco Santander, na fase de pré-compra do Banco Real, né? Eu ia voltar para o Banco Real, né? Praticamente quando acabei saindo numa mudança que houve lá de presidente e tal. Mas interessante eu sempre conto isso porque para quem é psicólogo em empresa, se ele não fizer uma adaptação do seu conhecimento a um ambiente empresarial, ele fica muito limitado. Fica limitado às questões dos problemas pessoais, a questão da indagação de carreira, as questões do talento, não uso do talento, não mais. Então, para poder entender de fato o ambiente empresarial, eu estudei finanças, né? Porque eu queria entender a linguagem da empresa. E a linguagem da empresa é financeira, né? Toda empresa que se diz empresa mesmo, ONG não, o governo não, mas a empresa
ela tem um objetivo de lucro, né, financeiro. Isso é mensurável através de parâmetros econômicos, né? Então eu estudei um pouco de economia, estudei planejamento financeiro, estudei contabilidade, porque eu falava com essas pessoas todos os dias. E o meu negócio era entender como é que eles estavam chegando àquelas conclusões, né, baseado em números e dados crus, né? E como é que a pessoa conseguia entender e evoluir nesse ambiente. Estudando os números também eu percebi que tem um outro aspecto importante na organização que o psicólogo pode também contribuir, que é no futuro, planejamento estratégico. Porque a estratégia ela é construída na cabeça das pessoas. As pessoas pensam em estratégia, planejam a estratégia e executam a estratégia. Então, qual é a diferença entre uma boa e uma má estratégia? Qual é a diferença entre uma estratégia que é conhecida, partilhada, que é utilizada por toda a operação e aquela que é mantida a 7 chaves na mão de poucas pessoas? Como é que isso impacta na carreira da pessoa? Então, eu fiz curso de planejamento estratégico e aí eu pude contribuir muito em planejamento estratégico, né? Muitas vezes eu participei de encontros, de avaliações. Eu fazia o que chama de down drill, né? Depois que o planejamento estratégico estava definido a nível corporativo, eu fazia a ponte entre a ação do ser humano e o planejamento estratégico executado pela direção da empresa. Então, fazia a decodificação e o detalhamento disso, transformando isso em objetivos, planos, resultados, metas, e fechava o ciclo, que também era responsável pelo reconhecimento. Então, eu fazia todo o planejamento de resultados das organizações que eu trabalhei, e como isso ia ser dividido, qual era a política, quais eram os critérios, quais eram as métricas, e como é que se fazia isso de maneira organizada, transparente, persistente, confiável, para que todo mundo entendesse aqueles critérios como corretos. Então eu resumindo assim a minha experiência, gente, né, pessoas, números e futuro, né? Associando essas 3 dimensões, essa foi a minha carreira em psicologia de organizações, né? Depois eu fiz mestrado em administração, lá pelos anos 2000, na PUC, e um doutorado também em administração na USP. Eu estudei comportamento empreendedor, desafiando aquela ideia que o empreendedor é um cara que nasce pronto, né? Claro, alguns nascem prontos, mas não é todo mundo que nasce pronto. Então, se nós ficássemos somente com quem tem o dom, a gente teria muito menos empreendedores do que nós temos hoje. Então, qual é a possibilidade, qual é a mecânica, qual é o processo que você treina no empreendedor? Estudei esse aspecto. E descobri a abordagem cognitiva, que é aquela que permite ao ser humano fazer coisas, né, a partir do aprendizado coletivo, da imitação, e das crenças que ele absorve, né, como corretas, né? Então, isso me levou para discutir formatação de empresas, unidade de negócio, como é que você monta a unidade de negócio, como é que você determina quem deve ser o escolhido para a unidade de negócio, como é que você treina essa pessoa, como é que você treina essa equipe, e aí vai. Mas, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta, depois vou passar a palavra para o doutor Jorge aí. A pergunta é a seguinte: o que as grandes empresas vêm fazendo, implementando na área de recursos humanos, em específico, para que os funcionários se sintam mais felizes na empresa, se sintam reconhecidos e que eles mantenham aquele posto de trabalho durante muito tempo, que a empresa possa investir em cursos, etc. e tal. Qual é a preocupação do alto escalão dessas grandes empresas em trabalhar melhor essa mão de obra para não perder o funcionário? O que o recursos humanos faz nesse sentido? Essa pergunta é bem ampla, porque ela fala de qualquer tipo de empresa, né? Você tem empresas que têm uma abordagem muito mais avançada e outras menos avançada. Mas o fato é o seguinte: quando você monta uma empresa, e eu tenho essa experiência que eu já fiz isso, no dia seguinte que ela está instalada, quando você recebeu o seu primeiro cliente, você perde o controle da empresa. Então você não é a pessoa que vai fazer pessoalmente o atendimento do cliente que está chegando. E quanto mais clientes você tem, mais difícil fica você fazer esse tipo de... Então, delegar isso para alguém acaba sendo uma decisão inevitável, né? E você delegar para o cara errado,
que significa? Vai Você vai afundar a perder empresa. dinheiro, vai afundar a empresa. No longo prazo, você pode ter prejuízo e ter até falência. Então, delegar para a pessoa certa é a primeira tarefa do empreendedor, né? Quer dizer, quem é a pessoa que eu vou escolher, treinar, motivar, remunerar para que ele faça o meu trabalho. Tá? Então, esse é o primeiro drama do empreendedor. Claro, quando a empresa tem até 100 empregados, você conhece todo mundo por nome, né? Um a um. Você contratou a pessoa, você conhece a história dela, você acompanha a carreira dela, você faz recursos humanos de maneira muito, muito avançada, porque você é o recurso humano, ok? Mas quando a empresa cresce, vai lá, imagina você com 1.200, 2.000 empregados, 3.000 empregados, você não faz mais isso. Então você tem que ter alguém que faça isso. Antes de você ter um cara de recursos humanos, você vai ter um líder, que é aquela pessoa que você delegou uma atividade funcional para ele. E ele vai fazer aquilo que você pediu. Olha, eu quero que você cuide bem das pessoas. Vai imaginar que seja um empreendedor bastante progressista, que tem uma visão humana positiva, da dignidade do ser humano, do bem comum, tudo isso são valores, né, importantes para a organização. Então, todos os seus líderes serão pessoas de recursos humanos, porque eles vão estar fazendo o trabalho que você espera que eles façam. Atrair a pessoa talentosa, manter a pessoa talentosa, reconhecer o talentoso, promover o talentoso e manter o talentoso na organização. Enquanto você tiver crescimento, e o crescimento se dá pelas pessoas, o mercado provoca, mas o crescimento estrutural, orgânico, se dá internamente. Nada mais é danoso para a organização se pegar um supercontrato que você não tem como atender. Você vai quebrar, certo? E muitas empresas fazem isso, jogam o preço lá embaixo e tal, ganham o projeto grande, na Petrobras, por exemplo, aí não vai entregar, vai falir, porque não tem capital, não tem gente, não tem, né? Não tem tecnologia, não tem processo e vai ficar uma zona. Então isso acaba sendo uma coisa negativa. Então, se os líderes conseguem entender a sua mensagem e fazem isso de maneira excelente, né, você vai ter pessoas que vão ser felizes, vão estar filiadas há muito tempo, fidelizadas, e você vai conseguir manter uma equipe confiável, madura, conhecendo o seu produto. Isso é muito comum em empresa familiar. A empresa familiar não tem área de recursos humanos formalizada, mas as pessoas são felizes. Né? E um paradoxo interessante é que, quando você mede a felicidade nas empresas através de instrumentos de pesquisa, tipo o Great Place to Work ou outros, você vê que as empresas de pequeno porte sempre têm índices muito bons. As de grande porte menor. Por que acontece isso? Porque a burocracia está afastando, né, a pessoa do processo. Então é muito mais importante você dar aumento no mês certo, né, no índice certo, do que você ouvir um pedido de reajuste ao longo do tempo. Aí tem que lidar com isso. Então o cara vai e pergunta, ó, chefe, eu estou precisando, estou vendo aí e tal, contratou alguém aí com salário maior que o meu, será que não é o caso de rever meu salário? Só o ano que vem. Pronto, acabou, né? Acabou. Porque o processo não permite que você faça. Eu tive uma vez, eu sou consultor também, um cliente meu, que estava reclamando da confusão que era a remuneração e tal. Falei, vamos criar uma política de remuneração, ele tem 3.000 empregados. Você cria a política, coloca lá quais são os indicadores de promoção, quais são os requisitos, etc. e tal, e as datas. E aí você implanta a política e pronto, fica fácil. Aí você não precisa se preocupar mais com isso. Assim. Mas espera aí, mas vai ficar muito difícil. Como é que eu faço se alguém te procurar? Você fala, escreve uma política que você pode mudar a hora que você quiser a política. Você é o dono. Eu nunca pensei nisso. Então a burocracia tem uma força, né, de eliminar a vontade. Né? Verdade. E é muito mais fácil. Eu tinha um amigo meu de recursos humanos que quando a coisa era negativa, ele não queria falar, dar uma notícia ruim, dizia, a empresa não faz isso. Mas quando é uma coisa boa, ele fala, não, eu decidi fazer por você. Então, você vê que a força da burocracia. Então, o que acontece? As empresas de grande porte, elas vão perdendo essa essência, essa humanidade, né, do relacionamento humano, vai se transformando em processos duros, processos que são inabaláveis, que ninguém questiona. Teve até um caso nos Estados Unidos recentemente, foi ano passado, um cara foi demitido pelo sistema, o chefe dele não sabia, ele chegou para trabalhar, não conseguiu entrar, e para reverter o processo demorou 6 meses. Isso é um fato, é um caso. Né? Então, o que compete com a humanidade da organização é a burocratização da organização. E quanto mais estruturada é a organização, melhores são os processos, mais difícil fica fazer um recurso humano humanizado. Claro, tem algumas alternativas que você pode
abrir exceção, tudo mais. Existe, dá para você colocar no processo essas coisas, né? Mas nunca é simples, né? E aí tem um paradoxo interessante. É que o empresário, quando ele começa a montar o seu negócio, ele se preocupa com as pessoas, porque ele está lá precisando delas, né? E quando ele ganha dinheiro, fica já com patrimônio bom, ele está preocupado mais com o patrimônio dele, né? Então o cara vem falar com ele, não atende, certo? A secretária manda ele voltar outro dia, tal. Então as coisas vão ficando difíceis para os seres humanos. E às vezes um cara talentoso vai embora porque não teve espaço para falar, né? Aí vem a força da liderança. A liderança bem treinada, bem adaptada, entendendo a cultura da empresa, né? Isso é um aspecto cultural também, né? Vai direcionar bem essas demandas. As demandas vão sempre existir. É difícil dizer, não tem nenhuma demanda. Sempre vai ter demanda. E quanto mais complexa a sociedade, o que é complexidade? É quando você vai ficando tão difícil gerenciar, você não sabe, não tem a mínima ideia. Você dá aumento, a pessoa só não quer aumento. Não quero não. Eu não quero ser promovido, não. Mas espera aí, como? Todo mundo quer, mas eu não quero. Isso é complexidade. Você promove uma pessoa, outra fica chateada. E fala isso, certo? Ou transfere alguém e fala, minha mulher não vai não, vou pedir demissão. Isso é complexidade. Né? Então as empresas estão enfrentando hoje uma complexidade sem igual. A ponto de qualquer nível, né, você fala em organização, né, estruturada em níveis, né, tem poder de fala. De repente vem uma greve de lixeiros. Ou vem uma greve de fedor de café, certo? Isso não tem café na empresa, isso vai dar um problema sério. Né? Já aconteceu. Motociclistas fizeram greve, né, entregadores, e você não tem a entrega. Então, os estratos sociais estão se manifestando cada vez mais. E a empresa ela não consegue se isolar disso. É verdade. Então, é necessário fazer recursos humanos. Ela é afetada. Rico, a gente tem notado nos últimos tempos, especialmente depois da pandemia, que muitas empresas estão fazendo processos seletivos por videoconferência e muitos desses profissionais que são contratados, às vezes nem sequer conhecem a empresa, estão trabalhando já há um certo tempo, nunca estiveram na sede da empresa, nunca se relacionaram com ninguém de comando, ou mesmo dos mais próximos da empresa, e ele está trabalhando o tempo inteiro na sua casa. Eu queria saber como funciona esse tipo de processo seletivo e como é feita a avaliação desse tipo de profissional, e se o perfil, como é filtrado e identificado um perfil ideal para aquela instituição, enfim, como é feito esse processo seletivo e como é feita a avaliação desses profissionais contratados à distância e que sequer conhecem a empresa? Você tem duas perguntas numa só aí, né? Como é que contrata e como é que trabalha com essa pessoa e quais são os padrões e tudo mais. Bom, esse tipo de trabalho que é feito à distância, ele é um trabalho que fica entre o operacional, que você tem que ter a presença da pessoa lá, por exemplo, uma área industrial, que você tem uma máquina que depende da operação humana, não tem como jogar isso para a residência, certo? E um outro trabalho que é intelectual, que é do gestor, aquele cara que pensa futuro, que pensa alternativas e que trabalha com relacionamento próximo do cliente, próximo da gestão, né? Então esse cara, ele, às vezes, tem que ter uma presença maior para poder... Se bem que isso também pode ser feito online. Mas esse trabalho, por excelência, é o trabalho operacional técnico, no qual você pode separar a tarefa em pequenas atividades. E o instrumento de trabalho está na mão do trabalhador. Ele tem um instrumento, que é o notebook dele e o sistema implantado. Então ele fala, nós estamos implantando aqui um sistema tal, eu preciso que você faça tal codificação ou tal tarefa, né? Ou na engenharia mesmo, né? Desenhar, por exemplo, uma peça de equipamento e tal, e me entrega isso aqui daqui uma semana. O cara faz isso na casa dele numa boa, certo? Não precisa falar com ninguém e tal. Então, por excelência, esse pessoal pode ser feito um trabalho home office, ele está na empresa ou não faz diferença, e esses caras gostam de ficar em casa. Então, é o pessoal que mais gosta de ficar em casa, é esse pessoal. Ele tem domínio do tempo dele, né? Ele tem o instrumento na mão dele, ele tem domínio da tecnologia, que é importante, não precisa de ninguém. E se tiver dúvida, ele pega o telefone ou liga lá o WhatsApp e fala com alguém para resolver. Isso não vai voltar atrás mais, acho impossível que as pessoas que atingiram está estimado aí, cerca de 20% da força de trabalho está trabalhando em casa hoje e vai continuar. E tem empresa que não quer, né? O Google mesmo está fazendo aí o pessoal voltar e tal. O pessoal está indo embora. Mas tem casos
que eu acho que vai na linha que você estava colocando, casos de pessoas. Um exemplo, eu conheço uma pessoa que estava morando em Nova York e arrumou um emprego no Brasil, home office. Ele não conhece a sede da empresa no Brasil, nunca veio e continuou trabalhando do notebook dele lá de Nova York. Quer dizer, a falta de uma integração na empresa, conhecer a empresa de perto. Aí tem uma premissa, né, que o cara integrado é o melhor funcionário. É uma premissa, né? Se ele vem aqui, conhece o chefe dele, conhece a equipe dele e tal, ele vai ficar mais à vontade. Não é sempre verdade isso, né? Se o cara é especializado, um cara muito bem remunerado, para fazer um trabalho muito específico, ele não está se incomodando muito se a empresa é legal, se não é. Ele quer receber em dia e tal, e vai entregar o trabalho dele. E com isso, eu estou hoje, faço consultoria em uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa de TI. E são 40 e poucos funcionários, e tinha 3 ou 4 no escritório. O resto está todo mundo espalhado por aí, e os caras não querem voltar, né? E se falam por telefone, se falam ao vivo, por videoconferência e tal, e as coisas acabam continuando assim. É mais barato para a empresa, porque não tem que ter sede, né? Tá certo? A sede pode ser menor. É mais rápido na sequência do processo. Não tem que explicar muito, porque o cara ele faz um trabalho que é seriado ou que é inserido num processo que ele conhece bem, não tem que ficar explicando. E você tem melhores resultados. Não tem dúvida disso. Mas, Yuri, como avaliar esse tipo de profissional? É interesse da empresa fazer avaliação desses funcionários? Ou isso é algo dispensável? Esse trabalho feito em casa, ele tem padrões muito claros, né? Você tem uma qualidade esperada, você tem um tempo esperado e tem um custo esperado. Se o cara não entrega no tempo certo, ou ele não conhece o sistema, ou não conhece o processo, ou realmente é preguiçoso. Se o cara não faz da qualidade certa, tem que ser treinado. Então, vamos, né? E se o cara não faz no custo certo, é porque ele recebeu uma oferta de emprego, está querendo ganhar mais, não sei o quê. Então, não é difícil medir. Você mede isso muito facilmente. O que você não consegue medir são aquelas coisas imponderáveis do trabalho, né? Por exemplo, o cara, cliente satisfeito. Como é que você mede um cliente satisfeito ao longo do trabalho se o cliente não reclamar? Então, você está fazendo um trabalho para um cliente, home office, aí você entrega um produto mais ou menos meia boca, né? O cliente aceita aquilo lá, mas ele fala, pô, não está legal, né? Aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a quinta vez ele fala para o cara, liga para o chefe, né? Para o diretor geral, fala, pô, você mandou um cara aí que não sabe nada, certo? Então, é difícil na hora do trabalho você ver isso, né? Essa relação. Como você falar com um cliente, por exemplo, que é exigente, que pede uma demanda fora do comum, tal, tem que ter uma reunião presencial, aí você tem que mandar a pessoa lá, ou tem que ter alguém para ir, para transmitir. Quer dizer, complica um pouco mais, mas não é impossível gerenciar. Agora, se você não medir, você corre o risco de ter um trabalho feito mais ou menos, né? E ao longo do tempo, se você é aceito com um padrão, se você aceitou uma vez um trabalho mais ou menos, certo? Na segunda vez vai vir mais ou menos. Na quarta vez vem pior que mais ou menos, porque a tendência dos sistemas humanos também, né, é a entropia. Tudo tende a piorar. Essa é a tendência, né? Tudo tende a deteriorar, ficar mais difícil, mais feio, mais sujo, né? E você tem que pôr energia em cima disso. Então, qual é o limite do presencial? É que você não tem como colocar energia em pessoas distantes, a não ser por demagogia. Falando, pensa bem, somos legais, pode vir, acredita na gente, não sei o quê. Quando você está presencialmente, você reúne as equipes, né? Fala do sonho da empresa, você fala do sonho do crescimento, você motiva, fala do exemplo, alguém faz um depoimento, isso é muito rico, né? Então você perde esse aprendizado coletivo que você tem na convivência, né? Mas você ganha em agilidade, você ganha em processo, e você ganha também. Você sabe que o Leandro Carnal, logo que começou a pandemia, lá em março, ele deu uma entrevista para a CBN, que ele dizia o seguinte, toda epidemia ou pandemia, ela detona um processo de transformação. E a transformação mais clara que ele via com a pandemia era exatamente a mudança nas relações de trabalho, aquele fetiche da relação de trabalho no mesmo ambiente, das pessoas se relacionando, se comunicando e tal, isso deixaria de existir. Você deu um dado aqui que eu realmente desconhecia, você me disse que 20% hoje já estão... Já está irreversivelmente. E é irreversível isso, eles continuarão trabalhando em home office. Segundo eles querem e fazem questão. Inclusive tem hoje, né, a gente vê pessoas que só entram na empresa se for home office. Olha só, que interessante. Não aceita outra. Porque tem gente que mora até em outra cidade, né?
E ele fala, eu quero trabalhar home office, mas eu não quero sair da minha cidade. Nessa empresa que eu trabalho, tem um cara que mora na Itália. É. Mas isso, Urico, certamente envolve um trabalho mais técnico, mais... Sim, foi o que eu falei no início. Esse nunca trabalho que dependa de uma operação de uma máquina, que dependa Aí de não dá. porque, na verdade, é assim, né? A gente vem notando cada vez mais uma diminuição do número de profissionais em trabalho presencial, né? Mas especialmente nessa área técnica. Mas, por outro lado, a gente vê um crescimento também substancial da área operacional, não obstante os riscos todos que a pandemia ofereceu na época e mesmo alguns casos ainda vem oferecendo. Mas, Urico, como é feita, na verdade, essa seleção dos grandes executivos que necessitam conhecer a filosofia da empresa? Nós estamos falando agora de outro grupo, tá? Um grupo que representa a empresa mesmo, a cultura da empresa, pratica, aquele líder, né, que pratica os valores da empresa, que multiplica isso, né, que ele não faz nada, ele não coloca a mão no trabalho em si, né? O trabalho dele é fazer os outros, né, operarem de maneira previsível, consequente, no custo previsto, na qualidade prevista, tal, e selecionar aqueles que vão para frente e que não vão, né? Esse é o trabalho dele. Então, esse líder, ele precisa de presença, não tem jeito. Eu acho que admitir um diretor, por exemplo, que nunca vá à empresa, que não conhece o grupo o board da empresa, que não tenha contato com a história, com os valores, que não seja conhecido, vai ser muito raro. Eu não conheço ninguém que faça isso de maneira assim, frequente, padrão. Claro, você tem momentos que você pode ficar em casa, quando a equipe está conhecida já, você pode liderar a equipe por online e tudo mais, mas nunca é igual você liderar diretamente, né? Isso aí, evidentemente. Mas como é que você escolhe um executivo desse? Você fez a primeira pergunta, né? A seleção do executivo é uma das coisas mais difíceis que você tem, porque nada pior que um cara inteligente e mau caráter, né? Então, e tem muito, né? Tem muito jeito que é inteligente, mas é mau caráter, certo? Então você contrata um cara que te promete muita coisa e tal, depois de 1 ano e meio, no mínimo, você vai ver que não era bem aquilo que ele prometia, certo? Prometeu, mas ele não entregou, ou entregou do jeito que ele não... E pior, ele mentiu para você muitas vezes. Eu já vi muito isso. Quando você vai ver, vai olhar o que foi feito, destruiu a equipe, brigou com o cliente, formou dados... aliás, teve má fé mesmo, né? Você vê o caso aí presente em lojas americanas. É um caso que a gente tem que questionar, né? Como é que, durante tanto tempo, tantas pessoas foram enganadas, né? Então, mas isso é um drama. Agora, na minha experiência, para contratar executivo, o grande fator de diferenciação é a referência. Então, se você tiver a oportunidade de perguntar quem é essa pessoa, fazer uma investigação sobre o passado dela, fazer várias entrevistas, olhar as dimensões também humanas, né, familiares, tal, a vida não somente profissional, mas também a vida acadêmica, os interesses que ele tem, ajuda muito você... Os resultados que ele alcançou nas empresas anteriores, se você nas quais ele trabalhou, isso é fundamental. Ninguém vai te falar que ele foi uma droga, certo? Ninguém vai te dizer isso. Vai te dizer, não foi bem como nós queríamos. Você já entendeu. Eu nunca vi nenhuma referência ser negativa, assim, a ponto de dizer, olha, esse cara, esse é só BO, não contrata ele não, certo? Até porque isso pode dar um processo, né? É verdade. Se você fizer isso para alguém, você acaba sujeito a um processo. Então, você tem algumas metáforas aí, né? Mas os resultados, outra coisa interessante, os resultados obtidos no passado não é garantia de que vão ser obtidos no futuro também. Por quê? Porque o contexto muda muito, né? O contexto empresarial nos anos 70 era um, nos anos 90 era outro. No futuro vai ser bem diferente, vai ter o AI, né? Vai ter aí a globalização, uma série de outras dimensões que você não contava com isso lá nos anos 80, 90. Então, que executivo é esse que vai dar certo num cenário que você não conhece, que não tem domínio? Então, sempre é uma aposta. Peter Drucker diz o seguinte, errar 20% na seleção de pessoas é normal, tá? Aliás, da taxa de erros de empresa é a maior taxa possível, certo? Porque o resto é menos que isso. É alta, né? É alta, mas não tem como ser menor. Então, de cada 10 decisões, você vai errar 2. Então, põe na conta, tá certo? E vai em frente. Agora, você não pode errar na decisão e manter o erro.
Por quê? Você tem uma boa cultura, uma boa organização, se o líder não for um líder alinhado com a sua visão, estiver destruindo o valor, você não recupera mais esse valor destruído. Então você tem que ser rápido. Esses episódios recentes que a gente viu aí de secretários públicos tomando atitudes aí reprováveis, você não pode passar a mão. Né? Por quê? Vai mostrar que não tem seriedade, ou que não é para valer. Que você é conivente. Né? Você é conivente, ou o cara é amigo do dono, tá certo? Essas coisas que se fala, a boca é pequena, tá certo? Mas não se fala frente a frente. E quando você vai ver, você está com todo o seu tecido que você construiu, né, com bastante esforço, minado, né? Ariovaldo, hoje tem sido... Não, Urico. O Ariovaldo, nosso anterior Obrigado pela entrevistado. Urico, me perdoe. Bom, o Ariovaldo que foi entrevistado aqui, que foi um show, ele é médico. Você falou que tinha vontade de ser médico? Eu vi a entrevista. Então acabou sendo elogio aí a troca. Você chamou ele de Urico, não, né? Não. Você está me devendo. Ele já tinha sido entrevistado, né? Então foi... Você está me devendo. Mas veja só, a gente tem notado hoje uma preocupação das empresas com a chamada política ESG, né? E um dos aspectos fundamental é esse social, né? Como a empresa lida com os seus funcionários, essa preocupação em trazer uma diversidade. Isso realmente é importante hoje para as grandes corporações? Você preocupar-se com a diversidade dos seus funcionários, de você preocupar-se com a questão de uma divisão mais igualitária de homens e mulheres dentro da empresa, com as pessoas com deficiências, com as pessoas negras, enfim. Há essa preocupação hoje, isso é fundamental para o resultado da empresa? É fundamental. Acontece o seguinte, você não consegue dissociar reputação dos resultados, né? Então, você pode ter um bom resultado, uma má reputação, né? Isso não é sustentável. Então, o empresário consciente do papel social dele, ele vai defender a reputação dele. E hoje em dia, a reputação tem a ver também com tudo isso, diversidade, inclusão, etc. E tal. Se aparecer aí uma mensagem aí dizendo que a empresa X ela trata mal os deficientes, tá certo? Vamos fazer um boicote? Vai funcionar. Vai funcionar. E vai afetar a imagem da organização. E não recupera mais. Então, todo empresário consciente, ele tem que se preocupar com essa questão. ESG veio para ficar. Não é novidade. Não é novidade. Isso é uma nova embalagem por uma questão antiga, né? As empresas que nos anos 50, você tinha isso, né? As empresas destruíam o patrimônio físico da terra, né? E hoje em dia não fazem mais. Por quê? Porque sabe que não vai ser sustentável. Eles vão enfrentar um tribunal, tá certo? Lá na frente que vai proibir a operação delas, né? Vai acontecer. Então nós não podemos... eu lembro de ver um caso aí de um procurador lá no Rio Grande do Sul que olhou uma fotografia de uma empresa de consultoria e a fotografia não tinha nenhum negro. Ele processou a empresa com base nessa lei de diferença social, não sei o quê. Processou a empresa, está processando, não sei o que é esse negócio. Um procurador fez isso de alto... então, veja você qual é a dimensão desse... Uma informação de que há um tratamento ruim, ou uma falta de interesse social, ou que isso afeta muito a reputação da empresa. Veio para ficar e tem que cuidar mesmo, certo? Tem que cuidar mesmo. Agora, não é novidade e não é difícil fazer. Depende de boa vontade, né? As empresas A política de cotas seria uma alternativa nessa seleção? É uma alternativa, é uma das formas que o governo pede, né? É uma das formas que... Na iniciativa privada isso tem sido feito pelas empresas? Tem, com certeza. Eu lembro quando eu estava lá na Embraer, por exemplo, nós tínhamos a cota de 5% de deficientes a serem contratados. Vai ter menor aprendiz também. Tem, tudo tem cota. Pô, a dificuldade nossa era preencher a cota, porque na região você tinha lá, não sei quantas empresas, mas a gente avaliou lá, nós tínhamos acho que 13 mil empregados, a GM tinha 10 mil, outro tinha não sei quanto, a gente fez as contas, não tem 5% de deficientes nessa região, certo? E tinha 2%, fazer o quê? Né? Então você tinha que importar deficiente para poder preencher a cota. Então, as obrigações legais que são feitas pelo governo ou pela opinião pública, né, tem que ser cumpridas, não tem jeito. Se você está num ambiente que isso vale para todos, se você não cumprir, você vai pagar o preço, mais cedo ou mais tarde. Então, esses resultados não são sustentáveis.
Temos que ter, sim, tudo muito bem estruturado, muito bem demonstrável, exemplos muito claros. Aí você vai ficar à tona nesse mar difícil, né? Senão você vai afundar. Agora, uma questão importante, eu queria a sua opinião, né? Como as grandes corporações, que a gente está falando de volume, né, de mão de obra, como as grandes corporações estão tratando a questão do assédio moral, que é uma coisa muito comum e a empresa muito grande às vezes não tem o controle sobre os líderes, né? Sim. Veja bem, o que assédio moral virou um grande problema, né? Primeiro eu vou falar um pouco como é que as empresas surgiram, as empresas econômicas, né? Elas surgiram em 1700, tal, por aí, porque você não tinha referência organizacional para empresas. Você tinha as guildas, que eram produtores de bens na família, né? Pequenos empresários, fabricantes de bens de consumo. Você tinha a nobreza, né? E tinha a agricultura. Tinha o exército e tinha a igreja, que eram estruturas hierárquicas. E dava muito certo. Né? O exército prussiano é exemplo de organização, certo? Um exército que fazia muito. E a igreja, a católica principalmente, ela teve um sucesso enorme com a estrutura hierárquica, até hoje é assim. Então as empresas copiaram esse modelo. Muito da linguagem empresarial veio lá do exército, veio lá das Forças Armadas. Ataque, combate, metas, objetivo, né? Vamos buscar o inimigo, que é o concorrente, né? Tudo isso faz parte do jargão. Até tem um livro interessante sobre a influência da ideologia nazista nas teorias de gestão nos Estados Unidos. Isso é coisa dos anos 50. Então, se você olhar hoje uma empresa muito bem estruturada, então você vai ver ali coisa muito parecida com a visão do Exército. O que o Exército faz? O Exército pega um indivíduo um garoto de 18 anos, né, muitas vezes com uma formação deficiente, indisciplinado, né, coloca na mão de um sargento, que derruba o cara do jeito tal. Alguém que serviu o Exército, não? Serviu o Exército? E o cara só sobrevive se ele for muito forte. Ele sobrevive naquele ambiente. Então ele passa a ser um soldado. Para ser um soldado, para atirar em alguém, você tem que ter muita confiança na sua liderança, certo? Então o soldado é um cara especial. É uma coisa séria. Não é qualquer um que é soldado. Todos conseguem dar certo? Não. 5% vai expulso porque não dá certo. Agora, as empresas copiaram o modelo, então o chefe passou a ser o sargento. Né? E você pega o modelo industrial, que é o modelo de máquinas, né? E o ser humano apertava um botão. Tem até um filme do Carlitos muito interessante sobre tempos modernos, né? Que o cara virou a peça de uma máquina. O tempo todo, ali só fazia aquilo. Por quê? Porque era fácil trocar. Era um pessoal não treinado, um pessoal que veio da agricultura e tal. Isso perdurou ao longo. Então o líder, para ser líder, ele tem que ser duro. Cultura, né? Essa cultura, ela ficou na gestão. Claro que hoje em dia não é mais assim. Nós sabemos que a liderança autocrática não tem mais sentido. Né? Ninguém mais aceita ser liderado por alguém estúpido, grosseiro, ou que não ouve você, não importa o nível. Se você der uma dura num garoto, certo, recém-admitido, ele vai embora. Não quer nem saber de você. Não vai, só vão ficar aqueles que são muito inseguros e vão ficar amargurados. Então, o assédio moral, ele se encaixa nesse ambiente de revolta, vamos dizer assim, contra a liderança autoritária herdada no modelo militar, certo? E como é que isso aparece? Quando você não consegue atender um resultado, quando você destoa do padrão da equipe, quando você não tem assiduidade, quando você responde de uma altura fora do comum para o seu líder, tudo que é fora do padrão aceito no relacionamento líder autoritário, né, e subordinado obediente, é recriminado. Então as pessoas não querem mais e parece assédio moral. Eu lembro de um exemplo, numa vez que eu trabalhei, que o líder colocava as pessoas que tinham desempenho abaixo do padrão de costas para a parede com um chapéu de burro, né? Certo? O sindicato foi lá, certo? Fez uma denúncia, cara, aí a gente teve que trocar o líder. Outra empresa que eu trabalhei também, que era uma empresa de perfuração de petróleo, a gente teve que agir porque um líder que não era brasileiro tratava os brasileiros como se fosse uma raça, uma sub-raça. Isso foi denunciado. Né? E tivemos que tomar uma decisão, tirar o cara, não tinha jeito. Agora, dá para ser diferente? Dá para ser diferente.
Né? O líder tem, hoje em dia, tem que saber ouvir, né? Ele tem que ter tolerância, ele tem que dar chance, ele tem que explicar. Muitas vezes a liderança recebe um cara para trabalhar, isso eu vi isso várias vezes, né? Chegou aí, o Zezinho, manda ele fazer tal coisa. Não dava integração pro cara, não falava quem é Zezinho, onde é que você veio, quando é que você... Nada, o cara colocar, o Zezinho não deu certo, manda ele embora, põe outro. Então isso acabou, né? Tende a acabar. Claro, tem líder que não aceita, né? Não aceita que a autoridade dele seja questionada. Isso é uma falta de percepção social. Hoje em dia, a autoridade hoje não é mais aquela autoridade. E nem precisamos do exército mais para gerenciar as nossas organizações. Tá? A guerra não é essa. A guerra do passado talvez era volume, preço, quantidade, conquista. Hoje não é mais. É guerra de qualidade, é guerra de tecnologia, é guerra de cliente que vai pagar mais caro porque gosta do seu produto. Então você não pode ter gente infeliz. Mas o assédio, ele ocorre também no mesmo nível? Ocorre. Né? Claro. Porque normalmente a gente vê que está ligado. Ocorre. Eu já vi reuniões que teve diretor que escarneou, né? Fez um escárnio contra o outro, foi um assédio moral. Mas só que está no mesmo nível, se você vai reclamar disso na justiça, mas você é diretor, pode reclamar. Não vai gerar uma demanda. Não, mas se é um funcionário de escalão, se for de escalão inferior... Não, se você tiver poder sobre ele, eu não sou advogado da seção, poder sobre ele, você tratou ele mal, você está sujeito a um processo. Esse processo pode gerar, a imagem da empresa pode ser prejudicada. E quando o diretor é competente, o gerente é competente, o líder é competente, é muito difícil você lidar com isso dentro da empresa. O cara é bom pra caramba, o cara sempre deu resultado, mas ele está tratando mal o pessoal dele. Está tratando mal o pessoal dele. E aí o empresário acaba optando pela sua experiência, pelo que você vê. Pela imagem da empresa, para zelar a imagem da empresa ou manter o profissional competente? Olha, eu já enfrentei isso várias vezes, eu tive que tirar o cara da posição que ele estava, passar para assessoria, ele não tem mais gente embaixo dele e tal, e se ele continuar assim, ele vai perder o emprego. Né? Nada pior, né? Eu falei inteligente e mau caráter, mas aquele cara que é competente, mas não processa os valores que você determina, certo? Você fala, tem que ser assim. Então, as avaliações dos executivos hoje tem duas dimensões. O quanto ele está alinhado aos valores da organização e o quanto ele dá de resultados. Não dá para dissociar um do outro. Se você tiver, o cara é alinhado, mas não dá resultado, você pode treinar. Perfeito. Agora, o cara ele dá resultado, mas não é, os valores dele são diferentes, cara, é melhor você não ter esse cara com você. Urico, você falou durante a nossa conversa aqui das empresas familiares. Há estatísticas que mostram que a maioria esmagadora das empresas pelo mundo são empresas familiares. Como lidar com esses sócios, acionistas e muitas vezes funcionários que são parentes também, que não têm uma competência, uma habilidade, né, para exercer aquela função? Às vezes é um pródigo, ele gasta além do que o que a empresa teria capacidade financeira. Como fica um gerente de recursos humanos, alguém que é responsável pela área de recursos humanos? Você está vendo aquele profissional que ele não reúne os atributos necessários para ocupar aquele cargo, mas ele está diretamente ligado aos controladores da empresa, aos sócios, acionistas. Como proceder numa situação como essa? Eu acho que nem passa pelos recursos humanos, né? Você vai contratando... Certamente passa. Às vezes passa. Olha, eu acho o seguinte, um profissional, um executivo de mercado, ele tem que ter orgulho do que ele faz, né? Tem que ter coerência, orgulho do que faz e preservar a sua imagem, a sua reputação para poder ter continuidade. Na empresa familiar, o primeiro ponto que o empresário tem que fazer é separar a família dos negócios. Tem até uma metodologia para isso, mais do que conhecida já. Então você separa o que é família do que é negócio. E você só leva para o negócio os familiares competentes, mediante algum critério que você definiu como adequado. Tá? Eu conheço uma empresa que são 5 irmãos, tem 18 sobrinhos, agora tem mais uma leva de terceiros chegando, 40 pessoas já envolvidas e todos são avaliados. Só vai para a empresa aquele que tiver vontade
e tiver perfil. Mas avaliados previamente, antes de ingressar claro, na instituição. Não entra porque é filho de fulano. Não, às vezes ele vai compor o conselho, mas não tem nenhum cargo tem uma executivo. Tem uma alternativa do conselho, exatamente. Conselho da família, né? Então, quando você faz isso, você elimina esse nepotismo, vamos dizer, que é pegar uma pessoa que você confia, né? Porque no fundo é confiança, né, que pega, né? Você vai colocar um executivo de fora para tomar conta do seu financeiro ou vai pôr seu filho? É uma decisão difícil. Você vai pôr seu filho. E aí, se ele for incompetente, preguiçoso, você tem que tirar o filho, pôr outra pessoa, escolhe seu sobrinho. Certo? Então, essas coisas não dá para você dizer, a regra é essa. Agora, se você quiser fazer um modelo que é profissional, que a empresa vai crescer com isso, você tem que ter uma barreira. Essa barreira é a competência, é a vontade, é o interesse. Aí que atua o cara de recursos humanos. Se ele está trabalhando na empresa, ele tem que dizer, olha, esse cara que você traz aqui, ó, não serve. Ele vai ajudar a avaliar, ou serve nessas condições A, B, C ou D. Ou coloca o cara numa outra área, que ele tem vocação, conversei com ele tem vocação para isso, ele pode ir bem lá, vai ser feliz ali. Não é financeiro, ele é mais um cara de tecnologia, põe na tecnologia. E isso ele faz o trabalho dele e vai dormir tranquilo. Agora, se ele for uma pessoa que vendeu sua alma, tá certo, ao dinheiro de maneira, assim, não volta mais atrás, eu acho que ele perdeu, né? Não tem mais jeito. E se fosse eu sairia da empresa. Eu sairia, eu não ficaria. Não importa quanto estou ganhando. Porque se você está lá contratado para fazer um trabalho de qualidade e você não tem espaço, o que você tem que fazer é conversar com Deus. Você quer ou não quer? Quer? Eu vou fazer. Agora você não quer, pô, dá meu chapéu, vou procurar outro. Eu gostaria de continuar aqui a entrevista, nós estamos no limite de tempo, e queria puxar mais para essa questão jurídica, né, do assédio moral, tem o assédio sexual. Então fica renovado aqui o convite que eu já fiz para o Dr. Jorge, para o professor Ariovaldo, e faço para o Eurico Barini, para que a gente dê sequência a esses temas aqui, com relação aos desdobramentos que isso pode dar na esfera judicial, com repercussão negativa e no próprio patrimônio da empresa. Eu vou contar um caso interessante. Quando nós fomos para os Estados Unidos, na empresa que eu trabalhava, foi para os Estados Unidos, né? Abriu uma filial lá. E mandamos para lá uns 4 ou 5 engenheiros, tal, era em Denver, Colorado. E o primeiro aviso que a gente recebeu do americano lá é o seguinte: olha, vocês não olhem para as mulheres. Se possível, não entrem no elevadores com elas, certo? Porque isso aqui dá problema. É encrenca. É encrenca. E o pessoal não entendia, certo? Mas por quê? Não, por favor, não façam isso. Então, o limite do assédio sexual é esse, certo? Você não vai entrar no elevador com a menina sozinho, porque você pode ser confundido, se olhar de maneira negativa, sabe? Não, isso é o limite. Bem dado, hein? Alguma consideração? Não, Eurico, parabéns aí pela sua entrevista, Obrigado. realmente plena de conteúdo. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade, como disse o Dr. Lúcio. Eu também agradeço, obrigado pela participação. Chegamos ao fim desse episódio, estamos entrevistando, né, o Eurico Barini Filho, especialista na área de recursos humanos, executivo dessa área. E não deixem, depois de curtir a nossa página, o nosso canal. Eu também quero agradecer mais uma vez aqui o apoio que a gente tem em relação à assessoria do Escritório Israel Advogados Associados, na elaboração de perguntas, de escolha do tema também. E até a próxima. Nos vemos por aí.